A morte chega para cobrar a dívida do Zoro. Que Shinigami foi aquele no meio desse capítulo? E além disso, a gente teve também a continuação da luta contra a Big Mom. Galera, aquele golpe no final do capítulo que o Kid ele usa não foi à toa. Também tem uma justificativa e uma referência por trás daquilo. Então vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, galera. Tudo isso e muito mais nesse review completinho do capítulo 1038. Começando com a capa que mostra o Nid e o Yonji presos em Totland. Galera, uma consequência que a gente não sabia que foi alguns membros da Germa terem sido presos e ficado lá no livro, dentro do livro do Monte Dor. E isso, além de ter sido uma consequência interessante e inusitada da gente não saber se a Germa, por exemplo, vai voltar até o reino para tentar recuperar esses outros filhos, mas mais do que isso, a possibilidade do Barba Negra não ter ido até Holy Cake, porque, lembrando, quando o Barba Negra ele fala que quer ir atrás de algo, antes que a marinha pudesse colocar as mãos, uma das possibilidades era de que ele iria atrás do Road Poneglyph que estava em posse da Big Mom, que a gente não sabe se está dentro do navio dela, se ela decidiu levar com ela para ter uma segurança a mais, ou ela deixou em Holy Cake em posse ali, né, na segurança do Cracker e do Katakuri, que já seria uma boa base, já seria uma boa defesa contra qualquer pessoa que tentasse invadir, né? A gente tá falando aqui do Katakuri, o comandante de Yonkou mais forte de todos. Então, considerando que o Barba Negra não tivesse ido até Holy Cake, afinal a gente vê ali o reino de certa forma estável, ele poderia ter ido para outro lugar, como Alabasta, por exemplo. A gente sabe que o Rei Cobra ele sofreu alguma coisa dentro do Reverie, que a gente não sabe. Teve a Vivi também envolvida, que pode ter sofrido alguma coisa, se ela foi supostamente sequestrada pelo Sabo. Tem muita coisa ainda obscura em relação ao Reverie, e pode ser que haja algum interesse do Barba Negra também em Alabasta, assim como existiu por parte do Crocodile. Só que vieram com um contra-argumento, dizendo que essa capa se passaria no passado, e um argumento contra e um argumento a favor a essa ideia. Primeiro, um argumento contra que levantaram é pelo fato dos membros, os tripulantes da Big Mom, estarem presentes ali observando o Nid e o Yonji presos dentro do livro do Monte Dor. Só que os tripulantes que a gente vê nessa capa não são os mesmos que a gente vê indo até o Wano. Se vocês repararem, são exatamente personagens opostos. Dentro dessa capa a gente vê o Oven, por exemplo, e a Purin, que esses dois a gente sabe que não estão em Wano. Então isso não serviria como um argumento contra essa ideia. E também o fato do Monte Dor, que esse a gente vê sim em Wano, não significaria que o livro dele não pudesse estar em Holy Cake, em Totland, por exemplo. Poderia muito bem ter deixado o livro dele lá, o livro de coleção dele lá, sem problema nenhum, o poder dele continuaria ativo. Então não seria um impeditivo. Agora, um argumento a favor da ideia de que essa capa se passa no passado é pela aparência do Judge nela. Ele parece muito idêntico ali com aquelas faixas na cabeça ali, comparado ao final do arco. E a gente sabe que se passou um determinado tempo que não justificaria ele ainda estar com essas faixas na cabeça, né? Provavelmente ele já estaria curado desses ferimentos. Então, bem provável que essa capa sim, por conta desse argumento, se passar logo depois deles terem conseguido escapar de Holy Cake. Então, eu considerando isso como um argumento válido, levanta novamente a possibilidade aí do Barba Negra sim ir até Holy Cake Island atrás do Road Poneglyph da Big Mom. Galera, coitado do Katakuri, coitado do Cracker, galera, dois personagens magníficos que vão sofrer em off nas mãos do Barba Negra e de quem for com ele. Mas a primeira luta que a gente vê de fato nesse capítulo é a do Fukurokuju contra o Raizo novamente. Galera, antes de gravar esse review, eu vi um meme muito bom que era tipo o Fukurokuju dizendo: "Ai, cara, libera o jutsu aí, mano. Tá queimando aqui, eu vou quase morrer." E o Raizo falando: friozinho bom." E galera, o fato dessa luta ser tão imbecil é o que faz dela tão sensacional. Inclusive, eu coloquei minha leitura de Shumatsu no Valkyrie em Jin, pretendo trazer uns vídeos inclusive aqui daqui pra frente, e existe um personagem que também é muito idêntico ao Fukurokuju. E depois disso eu decidi ir procurar uma referência, né, sobre esse ser. Na verdade, o Fukurokuju é o nome de um dos 7 deuses da sorte na mitologia japonesa, e por isso que essa figura teria sido usada como base para a existência desses dois personagens, né? O de Shumatsu no Valkyrie, que também tem, né, os outros 6 deuses da sorte, e a gente tem também aqui o Fukurokuju em One Piece.
Bom, tá aí uma curiosidade sobre o grande Fukurokuju que eu acredito que todo mundo queira saber. Então a estrutura desse capítulo segue muito daquela apresentação de slides, a gente vendo um pouquinho de cada coisa, depois a gente vendo em seguida o Jinbei segurando o teto ali para alguns randoms não se machucarem, e ele vendo que, caraca, os randoms eles estão ali, né, por conta da inalação da fumaça, provavelmente, né, o fogo que tá se espalhando tá ali prejudicando. Enfim, seguindo, a gente vê o Chopper voltando ao normal e dizendo que o Zoro sofrerá o dobro de dano pelo efeito colateral do remédio. E em seguida, a gente vê o Zoro sendo perseguido por um Shinigami, que traduzindo, todo mundo sabe, significa Deus da Morte, galera. Essa foi a parte mais engraçada do capítulo, da gente não entender nada do que diabos está acontecendo. Se aquilo seria, primeiro, alguma habilidade nova do Brook que a gente nunca viu dele usando ali, algum espectro dele, né? Um espírito sendo ali projetado numa forma de Deus da Morte, ou seria algum efeito colateral, ele começando, quem sabe, a alucinar, vendo a morte correndo atrás dele, ele já perdendo a lucidez completamente. Mas eu acho que as duas coisas estão envolvidas. Sim, existe a possibilidade do Brook estar envolvido nisso, como existe também a possibilidade ali do efeito colateral do remédio estar agindo. Tudo bem que o Chopper ele fala sobre o Zoro, ele sofreu o dobro de dano, então ele fala especificamente sobre ele começar a sofrer fisicamente. E naquele momento o Zoro ele não tá sofrendo fisicamente, ele tá ali ainda com o corpo paralisado pelos danos que ele tomou da luta contra o King, mas ele não começou a sofrer de fato, só que eu acho que sim, tem alguma coisa a ver. Pode muito bem ser o caso de ser realmente o Brook, porque a gente vê aquela caveirinha ali do Shinigami, cara, tem que ser o Brook, só que pode ser que o fato do Zoro ele estar enxergando o Brook e ele estar meio que ali sofrendo as consequências, os efeitos colaterais do remédio, ele estar enxergando o Brook como um Shinigami. Na verdade, talvez seja o Brook da forma como a gente conhece ele, só que o Zoro esteja vendo ele como se fosse um deus da morte. E existe uma terceira possibilidade também, quem sabe sendo o espírito da Emma aparecendo para o Zoro, no mais estilo Bleach ali, da espada ter que ser dominada e aparecendo, ele tendo realmente uma aparência e eles terem que lutar. Pode ser também essa possibilidade, a Emma ali chegando só, cobrando ali, ó, eu gosto de ser dominada, tá ligado? Eu gosto de ser dominada, é melhor tu ter culhão, é melhor tu levantar. É melhor tu levantar e me dominar. O Zoro, tipo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Não, é melhor tu levantar e me dominar. A Emma, ela realmente gosta de ser submissa. Isso é um fato. Ela gosta de ser dominada, então, sei lá, vai saber, né? Inclusive, falando sobre Shinigami, tem um vídeo muito interessante aqui, falando sobre a possibilidade de existir a Akuma no Mi, exatamente, a Akuma no Mi do Shinigami em One Piece. Vai estar linkado no final desse vídeo, para quem tiver curiosidade de assistir, vou colocar no final do vídeo também. Depois é mostrado o Izo com um ferimento na barriga se encontrando com a CP0. Ele na verdade diz a Cyberpol e eles dizendo ali, não meu amigo, é Cyberpol Aegis Zero, não é qualquer Cyberpol aqui que você tá se deparando não. E a Cyberpol Zero, dizendo que seria um crime deixar um remanescente do bando do Barba Branca escapar, mas que a prioridade deles agora é o bando dos Chapéus de Palha. E nesse momento o Izo, ele decide ficar para lutar. Ele fala aí, peraí meu amigo, peraí CP0. Ele fala especificamente do jeito que eles queriam ouvir. Peraí CP0. E levanta a arma. Galera, isso é pelo fato de uma das últimas ordens do Barba Branca ter sido proteger o garoto. Na verdade, é dito até pelo Marco, mais especificamente, que eles precisavam proteger, lá na Guerra de Marineford, eles precisavam proteger o Luffy como uma forma de deixar o legado do Ace vivo. É uma forma de manter o legado do irmão dele vivo, e é por isso, quando a CP0 ela diz que quer ir atrás do bando do Chapéu de Palha, o Izo automaticamente lembra disso e ele fala, não, você tá indo atrás do bando do Chapéu de Palha? Então, peraí, eu não posso deixar isso acontecer. Depois é mostrado a Yamato chegando até o porão ao mesmo tempo em que o desenho do Kanjuro, para impedir que o desenho do Kanjuro conseguisse chegar até as bombas, ela consegue congelar ali as bombas, né? Só que com o contato que aquele desenho faz com as bombas elas começam a derreter novamente. Só que antes que isso pudesse acontecer, ela dá um porradão no desenho e fica por isso mesmo. E galera, antes da gente partir para o cenário final desse capítulo, já que a gente não teve nada sendo
discutido sobre a tal Akuma no Mi lendária que teve que ter o seu nome alterado para o seu significado ser apagado da história, eu queria aproveitar para fazer um pequeno gancho aqui, né? Levantar novamente algumas possibilidades. Primeiro, a possibilidade de ser a fruta da operação, que, segundo os Gorosei, não desperta há séculos, e a gente viu ela despertando recentemente, mesmo a gente não sabendo se os Gorosei eles estão atualizados dessa informação de que a fruta da operação chegou a despertar. Segundo, a fruta da borracha, que Deus sabe lá qual seria o seu verdadeiro nome, mas eu fiz um vídeo teorizando sobre isso e que, por algum motivo, teve mais de 400 mil visualizações em uma semana. Vai estar linkado no final desse vídeo também, para quem quiser conferir a teoria nos seus detalhes. E a terceira possibilidade, a fruta do tempo. Essa que eu não tinha chegado a comentar ainda, mas galera, é uma possibilidade muito real. Afinal, a Toki, a ex-esposa aqui do Oden, ela vinha saltando desde o século perdido até os tempos atuais. Então faz muito sentido que ela não tenha despertado há séculos, e inclusive esse termo despertar é exatamente o termo usado para o despertar das Akuma no Mi. Não é a fruta ter despertado, ela ter aparecido depois de muito tempo, sem ter sido vista. Não, é o despertar das Akuma no Mi. Agora, como será que os Gorosei teriam chegado nessa discussão sobre essa fruta do tempo? Através do Shanks, meu amigo. Ele com certeza tem a fruta do tempo. Agora, o suposto pirata que ele teria ido falar sobre... Eu não sei se seria ele próprio dizendo aqui, vamos falar sobre um certo pirata. Eu mesmo teria falado sobre a Akuma no Mi do tempo, que agora ele possui e conseguiu, quem sabe, despertar o poder dela e por isso o susto dos Gorosei. Ou ele estaria falando de outro pirata e depois falou da Akuma no Mi dele. Enfim, são mais possibilidades aqui pra gente poder continuar essa discussão toda até a gente finalmente ter essa resposta. E no final do capítulo vemos o Kid e o Law primeiro caídos na frente da Big Mom. É claro, é pra mostrar ali a imponência da Big Mom antes do cenário ele se reverter, pra gente ter essa virada onde os mocinhos eles estão ali no limbo, mas eles conseguem se levantar novamente pra assim continuar a lutar. Então começa dessa forma a continuação da luta entre eles, mas o Law já começa usando novamente o seu despertar, o Kurum, conseguindo aumentar o tamanho da sua espada até chegar dentro da Big Mom, galera. Esse tamanho da espada que ele conseguiu aumentar, só que não é como se ele tivesse esticado. Eu não acho que foi uma sensação de esticar a espada, mas sim de aumentar o tamanho. Afinal, ele consegue manipular o espaço dentro do room da forma que ele quiser. Então, ele também agora conseguindo expandir o tamanho da massa de determinadas coisas. É um negócio absurdo. Então ele conseguindo ali aumentar o tamanho, né? A espada que já era longa, conseguindo aumentar ainda mais o tamanho dessa espada, enfiando. Cara, você vê que é até um negócio tortão, sabe? E a espada entra pelo braço e pega aqui no pescoço e sai pela cabeça. É um negócio bizarríssimo, sabe? Tipo, não é um corte bonitinho assim, tipo, totalmente de baixo pra cima ou completamente na horizontal, não. É um bagulho que vem torto, sabe? Você vê que é na dificuldade, enfiando de qualquer forma mesmo ali no corpo da Big Mom. E aquela parte, tipo, na hora os Hanon já começam. Big Mom morreu! Qualquer susto que eles tomam, é que nem o Aokiji sendo fincado lá em Marineford pelo Barba Branca. Oh, o Almirante morreu! E ele estoura a Big Mom por dentro mais uma vez. Infelizmente não é um dano que parece ter um efeito muito duradouro assim na prática, sabe? Talvez tenha tirado ali seus 5% de dano da Big Mom, sendo um pouco otimista, mas ainda assim, o Law ele foi o único personagem até hoje na história que conseguiu dar um dano na véia dessa forma, nesse nível. Enfim, mas a luta continua agora com a participação do Kid, conseguindo criar um touro mecânico. E a primeira coisa que eu pensei, galera, ele conseguindo ele juntar a sucata e fazendo um touro mecânico e montando no touro e dando uma avançada na Big Mom, a primeira coisa que eu pensei foi, peraí, então essa era a referência que faltava ao touro verde da história, do conto de Momotaro, que a gente esperava que fosse o Vaca Verde aparecendo em Wano, mas que só vai ser isso mesmo?
Vai ser tipo o touro mecânico do Kid como referência ao touro da história do Momotaro? É isso mesmo? Mas calma, apesar de ser uma possibilidade, ainda assim, a referência por trás desse golpe, na verdade, tem outra origem. Pode ser também referente ao conto do Momotaro, Deus queira que não, tomara que realmente o Vaca Verde apareça em um ano ainda, mas enfim, muito provavelmente o nome desse golpe, Punk Cornadio, né, e ainda tem o nome de Corna, que pra gente faz muito mais graça ainda, mas o nome desse golpe é mais uma referência ao gênero musical punk, dessa vez referenciando Ronnie James Dio, ex-vocalista do Black Sabbath. Dio foi quem popularizou a mão chifrada no rock, coisa que aprendeu com sua avó italiana, que fazia o gesto similar a chifres de touros para afastar mal-olhado e não como algo satanista, coisa que a igreja prega. Aqui no Brasil, em algumas regiões, principalmente no interior dos estados, é comum vermos a caveira de cabeças de boi penduradas nas casas com a intenção de afastar mal-olhado. Então essa muito provavelmente é a referência por trás desse golpe. Inclusive, muito obrigado ao Marcos Said por ter postado isso lá no grupo do canal no Facebook. Mas galera, muita gente ficou decepcionada com o Kid só fazendo, mais uma vez ali, porra, um monte de sucata ali pra dar dano nenhum na Big Mom. Oh meu Deus, é maior que a Big Mom, mas será que realmente vai ter dado algum dano sequer na Big Mom? Parece muito mais que o Law tá fazendo trabalho sujo, enquanto o Kid ele é o suporte dessa luta. E galera, se a gente parar pra pensar na própria fala do Oda sobre esses dois personagens, faz muito sentido que esse seja o caso. Afinal, o Kid, ele a princípio seria, o Oda ele pensava que o Kid ele seria um personagem de muita relevância, mas no fim ele acabou mudando de ideia e esse passou a ser o Trafalgar Law. Então, por mais que o Kid ele tenha o Haki do Rei ali, que, bom, até agora não serviu pra muita coisa, foi só pra dar um hype narrativo ali, a gente tem o Law sendo um D, tendo também ali os dois tendo a fruta despertada, mas o Law ele tendo muito mais importância pra dentro da história. Então até faz sentido que ele tenha mais destaque durante a luta. E no final do capítulo, galera, pra fechar, quando o Law e o Kid eles falam, você não vai chegar até o topo, dizendo que a Big Mom ela não vai até lá encontrar com o Kaido pra lutar com o Luffy, não vai pro palco principal, você vai ficar aqui embaixo com a gente. Isso foi lindo, isso tem um peso tão grande, porque referencia exatamente a posição de cada um dos supernovas nessa história. Enquanto a gente tem o Law e o Kid lá abaixo, a gente sempre vai ter o Luffy acima. O Luffy ele sempre vai ser o supernova com maior destaque, por mais que ali antes do time skip eles estivessem ali meio pau a pau, algo assim, mas agora, meu amigo, quem vai se destacar é o Luffy. E os outros supernovas, eles vão ser os caras que vão estar abaixo, eles não vão estar mais no palco principal. Enfim, galera, um capítulo com muita coisa bacana pra gente comentar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui e não foi inscrito ainda, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Beleza? Até a próxima. Tchau.